Muito bem, pessoal da história. A gente tinha combinado de fazer uma pequena revisão de conteúdo, né, para efeito da nossa avaliação. E aí segue para vocês alguns pontos importantes para a gente refletir sobre essa questão da avaliação. Então eu listei algumas questões aqui, evidentemente que não é uma resposta da prova, mas sim um roteiro para a gente estar pensando nela. E aí a gente vai começar falando sobre aquele artigo História Oral e Narrativa, Tempo, Memória e Identidades. Esse é o tópico do principal, assim, em termos de conteúdo formal para a nossa avaliação. E, além do livro do Stuart Hall sobre identidades pós-modernas, o capítulo 1º que a gente vai destacar nessa avaliação. Então, a primeira coisa que a gente precisa de se questionar dentro desse processo é a questão do tempo. Tá? Então, é uma discussão sobre o tempo. E aí, quando a gente fala sobre o tempo, não dá para a gente usar aquele bordão tradicional e sem muito significado, quando alguém diz assim, o tempo não existe, pronto, acabou. Isso é só senso comum, né? Não dá para a gente levar essa expressão a sério. Quando a gente fala do tempo dentro de uma perspectiva histórica, é importante a gente lembrar que o tempo ele é muito mais do que uma abstração. Então a gente não pode considerar o tempo só como algo abstrato, pronto e acabou. Então o tempo, acima de tudo, ele possui materialidade histórica, ou seja, o tempo ele é um dos principais pontos, dos principais elementos, ele é peça-chave na discussão histórica. Não se discute história sem discutir tempo. Então, o tempo é algo que pode ser, de certo modo, mensurado, é algo que pode ser discutido, é algo que faz parte do processo de construção do pensamento histórico. Então, o tempo, a gente precisa entender que ele é peça-chave, o artigo começa dizendo isso, diz que ele é peça-chave, que ele é central nos estudos de história, e o tempo possui materialidade histórica. Isso é uma questão importante para a gente mensurar o tempo. Então, o primeiro ponto que eu preciso que vocês discutam dentro do artigo, né, ou que se estabeleçam dentro do artigo, é vocês pensarem a ideia da materialidade histórica do tempo, a importância que a discussão sobre tempo tem para o historiador. Isso é a primeira parte do artigo, História Oral e Narrativa, faz de maneira assim, muito competente, né? É uma discussão bem interessante e vocês precisam ter isso como referência para efeito da nossa avaliação. O segundo ponto que é importante a gente levar em consideração é a relação entre a história e a memória. Tá? Então isso é uma discussão que vem de tempo, né, dentro dos debates historiográficos, e a gente não pode abrir mão dessa discussão nessa disciplina que a gente está desenvolvendo. Então vamos falar alguns elementos assim de maneira bem simples, né, bem específica, sobre a questão da memória. Então, primeiro elemento, a memória, e aí eu vou só elencar alguns pontos que são referência para que vocês pensem dentro do assunto, ok? Então aqui é uma conversa básica em termos de revisão. Então eu vou dar as dicas para vocês pensarem sobre. Então a primeira questão é que a história, a memória, ela faz parte da vivência de uma pessoa. Então a memória, ela é, na maioria das vezes, a memória do vivido, daquilo que a pessoa viveu, daquilo que a pessoa experimentou. Tá? Então isso é uma característica. Existe um outro ponto que a gente vai até mencionar também, que é a questão da memória da narrativa, né? Aquilo que a pessoa absorve do outro. A gente usa esse exemplo mais adiante. Mas a memória, ela é via de regra, na sua essência, ela é a memória do vivido, ela é a memória da experiência que a pessoa tem com uma determinada situação, com um determinado cenário de mundo, etc. Nesse sentido, a memória se relaciona diretamente com a questão da identidade.
Então isso é importante a gente considerar, a relação entre a memória e a identidade que a pessoa tem com um determinado segmento social, com uma determinada cultura, com uma determinada produção social. Então a memória relaciona-se diretamente com a identidade que a pessoa tem. E isso se insere no campo da cultura. Quando a gente fala, por exemplo, de povos tradicionais, populações ribeirinhas, povos indígenas, populações quilombolas, dentre outros, essas sociedades elas têm uma memória que é a memória coletivizada, é a memória do grupo. E ela é uma memória que faz parte da vivência dessas pessoas. Então vejam bem, memória, identidade e a visão de coletividade dentro de uma determinada cultura. Então aí a gente cria uma relação entre a memória, o tempo e o espaço, ou seja, o vivido num determinado local, um espaço geográfico, a vivência cultural desse povo que vai produzir uma memória. Então isso é uma característica que é importante para nós, enquanto historiadores, a gente está discutindo isso. Mas a memória ela é muito carregada de particularidades. E aí tem uma outra deixa que a gente precisa discutir também. Né? Então a memória ela é algo muito individual, em alguns sentidos. Há elementos que ela reproduz a coletividade, mas há momentos que ela reproduz a individualidade de uma determinada pessoa. Por exemplo, quando a gente fala, e a gente já discutiu isso, em sala, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, das memórias que a pessoa tem sobre o período da ditadura militar. Essas memórias, elas podem ser difusas, elas podem ser diferentes, elas podem ser diversas. Você pode entrevistar uma pessoa e ele tem uma memória extremamente positiva do período da ditadura militar, inclusive se ele tiver tido algum tipo de vantagem e ou privilégio dentro do período, enquanto que outras pessoas vão ter uma memória extremamente negativa. Aí é que vem a relação entre a história e a memória. Né? A memória ela tem suas particularidades, se constrói em cima de particularidades da vivência do indivíduo, da sua relação cultural. Essa relação que também passa de uma geração a outra. Se a gente pegar alguns cenários assim do período, a gente falou de ditadura militar, que está num plano um pouco mais distante, aí 5 décadas aproximadamente, né? Mas a gente pode pegar elementos mais recentes. Por exemplo, como será ou como nós podemos construir as narrativas sobre 2016? Período do tempo recente agora, né? Impeachment, Dilma e etc. Para algumas pessoas, a narrativa é a narrativa do golpe. Um golpe de Estado, um golpe brando, um golpe articulado. Mas seria um golpe de Estado. Um golpe institucionalizado. Para outros, 2016 foi um ano em que a democracia se fez acima de tudo. No momento em que os parlamentares fizeram a opção de derrubar uma presidenta e etc, etc. Então, a construção da memória, ela depende muito também desse campo de narrativas. E a qual campo de narrativa o indivíduo está vinculado, certo? Então, essas preocupações a gente precisa ter ao discutir a memória, né? Que apesar dela ter a sua caracterização da coletividade, em alguns exemplos, como a gente falou, mas ela também traz uma construção da individualidade da pessoa, né? Daquilo que a pessoa seleciona. Então, a memória está muito vinculada à seleção de cada indivíduo, aquilo que a pessoa quer lembrar e aquilo que ele quer esquecer, aquilo que ele quer que seja importante para ele, na concepção de mundo dele, de construir ou de perpetuar enquanto memória, e aquilo que ele quer esquecer. Tá? Alguns autores trabalham com essa perspectiva, né? A história, a memória e o esquecimento. Tem coisas que as pessoas querem esquecer, quer colocar uma pedra em cima e jogar a sujeira para debaixo do tapete, enfim. É uma discussão que faz parte desse campo da memória. Então a memória está muito no horizonte cultural, está muito no horizonte da coletividade, mas ela também possui as individualidades. Isso são elementos. A história, por sua vez, a história enquanto ciência,
E aí a gente tem hoje toda essa preocupação com o discurso histórico, né, sobretudo numa sociedade da pós-verdade. Então a história enquanto ciência, ela precisa buscar elucidar os fatos, né? Então, houve a ditadura, foi bom para um, para outro não, por quê? A história se baseia nos documentos, nessa base, né, na análise dos dados, enfim. É o fazer histórico dentro de uma perspectiva da ciência. É claro que esse fazer histórico na perspectiva da ciência também é muito discutido. Afinal de contas, nós estamos numa ciência que ela é uma ciência humana, né? Então, ao mesmo tempo que a história, na sua perspectiva da oralidade, da memória, possui um embasamento, e muitos historiadores trabalham com a história oral, que a gente falou um pouco disso, há uma corrente de historiadores que, de certo modo, abominam a história oral devido a essa problemática que a gente pontuou anteriormente, né, da individualidade, do grupo social, dos interesses, da narrativa e etc. Enfim, é uma discussão historiográfica. Eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Eu estou aqui só para apontar os principais elementos que vocês precisam pensar e discutir em relação a eles. Tá? Outro ponto que a gente precisa considerar, anotem esse terceiro elemento, é a dimensão do tempo histórico. Então, o tempo histórico tem uma diferença da concepção de tempo cronológico. Quando você vai dar aula no ensino médio, fundamental também, mas em especial no ensino médio, uma das primeiras discussões que você vai ter em sala de aula com seus alunos é tempo histórico, tempo cronológico. Então, o que é o tempo cronológico? O tempo cronológico, né, aquele que está vinculado ao pensamento grego, Cronos, deus do tempo, né, da contagem do tempo, dia, mês, ano, minuto, segundo. Essa é a forma de se mensurar o tempo. Assim como você mede distância em metros ou quilômetros, assim como você mede líquido em ml ou litro, você mede, entre aspas, os períodos dentro de uma contagem. Dia, mês, ano, minuto, segundo, etc. É o tempo relógio, o tempo cronometrado, o tempo cronológico. Diferentemente dessa concepção de tempo cronológico, que serve para facilitar a nossa organização em sociedade, a gente tem aquilo que nós chamamos de tempo histórico. O tempo histórico ultrapassa os limites do tempo cronológico. E aí, quando a gente fala do tempo histórico, a gente pode dividi-lo em, por exemplo, os ciclos econômicos. Quando você vai estudar a história do ponto de vista cronológico, é muito comum você ver umas tabelas assim. A Idade Média começa no ano tal e termina no ano tal. Isso é o tempo cronológico. Nós sabemos que na prática a coisa não funciona assim. Como que eu posso analisar o período, ou como que eu posso definir quando começa e quando termina a Idade Média, por exemplo? Ora, eu vou analisar o início da Idade Média com o colapso da sociedade romana, a ruralização da Europa Ocidental, formação de uma sociedade baseada numa economia agrícola que a gente chama de economia feudal. O fim desse modelo vai se dar quando a produção aumenta, as pessoas começam a produzir mais, o comércio ganha força, as cidades começam a ressurgir e aí nós vamos ter a formação do capitalismo e o surgimento da burguesia. Qual a análise que eu estou fazendo para isso? Eu estou fazendo uma análise econômica. Então, o tempo histórico que eu estou levando em consideração, eu estou usando como referência a produção econômica para uma classificação de tempo. E aí ela não tem dia, mês e ano de início, ela tem um período, uma época em que começa e uma época em que termina, ou que ainda esteja num processo de construção. Isso é uma análise de tempo histórico. Assim como poderíamos usar, de maneira mais recente, a relação da tecnologia, por exemplo, para classificar o período que nós estamos vivendo.
Então, qual a época que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a época da alta tecnologia, da conectividade, da sociedade em redes, etc. Nesse período mesmo nós estamos, cada um na sua casa, mas nós continuamos estudando. Sociedade conectada em redes. É a pós-modernidade, né? Quando que isso começa? Ora, basicamente isso vai começar no início do século XXI, quando a gente vai ter a difusão de redes sociais, as pessoas começam a se conectar de maneira mais intensiva, mas isso não começou necessariamente em 2001, 2005, 2010. Desde a segunda metade do século XX, a internet começa a ganhar dimensão. Não chegou para todo mundo, mas ela já existia, ela já tinha uma relação com empresas, com universidades, etc. A popularização da internet que vai se dar no início do século XXI. Então nós podemos considerar isso, levando em consideração o número de acesso e de pessoas, a gente pode considerar esse período como o início da chamada sociedade pós-moderna. Então isso é uma classificação, né, que também é passível de discussão e etc. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala de tempo histórico, nós estamos usando referências que podem ser econômicas, que podem ser políticas, que podem ser sociais, para poder classificar um determinado tempo. E isso é completamente diferente da narrativa do tempo cronológico, tempo relógio. Então esse é um ponto. E isso também volta lá naquela primeira questão que nós colocamos, quando alguém diz que o tempo não existe. Como que o tempo não pode existir se ele está presente no nosso cotidiano em todos os sintomas, né, em todos os efeitos? Para a gente finalizar, que o tempo já está estendendo bastante, a gente precisa falar do livro, e aí nós vamos fazer só alguns apontamentos aqui sobre o primeiro capítulo do livro sobre identidade pós-moderna, de um escritor chamado Stuart Hall. Então, o livro foi disponibilizado para vocês, tem alguns vídeos lá no portal que falam dessa questão do tempo, da questão da identidade. E o que é importante a gente salientar nesse primeiro capítulo é que ele aponta para uma crise da identidade na sociedade globalizada do século XXI. Realmente existe essa crise? E qual a discussão que ele vai fazer? Como que ele vai apontar isso? Ora, se nós tínhamos uma concepção anterior de que as identidades eram formadas dentro da sua espacialidade, dentro da sua dimensão geográfica, ou seja, se você pertence a um determinado grupo social, de uma determinada comunidade, a sua produção cultural e a sua identidade está associada àquele grupo. Mesmo que você mude de cidade, mesmo que você saia do interior do Espírito Santo e vai morar em Nova York, mas a sua identidade está naquela comunidade. Então isso era uma construção. Hoje, inclusive tem um autor clássico que trabalha com isso, que é o Heisbert, que ele fala sobre o mito da desterritorialização, ou seja, mesmo que você saia do seu ambiente, do seu território, né, pensando aí a dimensão do espaço, né, a construção geográfica, você não perde a sua identidade, isso é algo que é muito forte. O Stuart Hall vai fazer uma outra discussão sobre isso. Bem, a sociedade pós-moderna, a sociedade da conectividade, a sociedade da tecnologia, será que ela não está quebrando esses paradigmas? Será que a gente não está construindo uma nova sociedade em cima disso? Será que o indivíduo que tinha uma dimensão cultural ontem, amanhã ele não vai ter uma dimensão completamente diferente? Abandonando totalmente aquilo que ele possuía, que ele trabalhava antes e que agora faz parte de um novo horizonte de vida? Esses questionamentos são base daquilo que ele coloca nesse primeiro capítulo do livro. E aí ele vai discutir o indivíduo a partir de 3 perspectivas. A primeira é o indivíduo, o sujeito do iluminismo, né, que é o indivíduo dotado de razão pura e simples, um indivíduo racional. O segundo é o sujeito sociológico, aquele que tem uma relação com o outro, a dimensão do simbolismo que une a cultura, a produção cultural. Então esse é o segundo indivíduo.
E a terceira nomenclatura que ele utiliza é a do indivíduo pós-moderno, que é esse que a gente começou falando. O indivíduo que vive numa sociedade globalizada, numa sociedade que, ao mesmo tempo, que ultrapassa as barreiras, ela massifica, né? Ou seja, ela produz um único padrão, uma única percepção de indivíduo, né? Ou seja, a Coca-Cola é a mesma em qualquer lugar do mundo. Né? Em qualquer lugar que você esteja, você vai encontrar a Coca-Cola e vai encontrar o McDonald's. Então é uma padronização do padrão de cultura, referindo-se ao consumo de alimentos. Então essas dimensões globalizantes, né, sobretudo a partir da relação entre povos e da produção econômica, vai gerar uma nova sociedade, e aí sim uma sociedade massificada. Então, esses três elementos são importantes para vocês pensarem. Então, só fechando a ideia aqui. Primeiro ponto, para vocês pensarem a avaliação. Uma discussão sobre tempo, o que é tempo, questão da abstração do tempo, a materialidade histórica do tempo, a relação entre história e memória, vocês precisam pensar um pouco sobre isso, tempo histórico e tempo cronológico, e por último, o primeiro capítulo do livro do Stuart Hall sobre as identidades na sociedade pós-moderna. Bem, espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira, para quem conseguiu assistir até aqui. E qualquer dúvida, vocês podem encaminhar por e-mail ou por outro meio. Valeu!